Bem-vindo ao canal Acredite e Ore. Esse é o seu momento de parar tudo e se voltar para Deus. Prepare-se para a oração. Feche os olhos, respire fundo e abra espaço para a presença de Jesus entrar na sua vida. O Salmo 97 começa com uma declaração forte. O Senhor reina, regozije-se a terra. Isso significa que, acima de tudo o que você vê, Jesus está governando. Mesmo quando as notícias parecem ruins, mesmo quando os dias são confusos, Deus não perdeu o controle. Ele continua no trono. Talvez agora você esteja enfrentando áreas da vida que parecem fora de ordem. Pode ser a família que não encontra harmonia, a saúde que tem te preocupado, as contas que não fecham ou até uma fé que parece enfraquecida. Mesmo assim, nada disso tira a autoridade do Senhor. A Bíblia lembra que nuvens e escuridão estão ao redor dele. Justiça e juízo são a base do seu trono. Em outras palavras, mesmo quando você não entende o que está acontecendo, a base de Deus continua firme. Pense no que tem pesado no seu coração. Coloque isso diante do Senhor. Fale do seu jeito, sem medo, como quem conversa com alguém de confiança. Jesus não exige palavras bonitas. Ele ouve o que sai de dentro. Ele entende as lágrimas, o silêncio, os medos escondidos. Enquanto você entrega essas preocupações, imagine a cena. Um trono firme, alto e inabalável, e Jesus sentado reinando sobre tudo. Visualize seus problemas ficando pequenos diante da grandeza de Deus. Aquilo que parecia insuportável começa a se tornar leve, porque não está mais nas suas mãos, mas nas mãos dele. É normal o coração pensar que não tem mais saída, mas lembre-se, o Senhor reina, e quando Ele reina, sempre existe esperança. Ele transforma histórias que pareciam acabadas, Ele abre portas que estavam trancadas, Ele cria caminhos onde não havia estrada. Agora permita que a paz de Cristo alcance você. É como uma luz suave descendo sobre sua vida, preenchendo o espaço vazio e acalmando o coração acelerado. Sinta que Jesus está aí, no mesmo ambiente que você, cuidando de cada detalhe. O que parecia grande demais começa a perder força diante da certeza de que Deus está no comando. Não importa o tamanho do problema, não importa o peso da situação, o Senhor continua reinando sobre tudo. O Salmo 97 diz que justiça e juízo são a base do seu trono. Isso revela que Deus não governa de forma injusta, nem com parcialidade. Jesus é Rei justo e o trono dele é firme e inabalável. Já aconteceu de você se sentir tratado de maneira injusta? Talvez palavras tenham machucado, atitudes tenham te decepcionado ou situações tenham deixado marcas profundas. A boa notícia é que o Senhor vê o que ninguém viu e ouve o que ninguém escutou. Nada passa despercebido diante de Jesus. Em oração, fale com Ele sobre isso. Abra o coração de verdade, sem medo de ser julgado. Jesus não rejeita você por causa das falhas. Ele acolhe, entende e estende a mão para restaurar o que está quebrado. Na palavra está escrito, em 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Essa promessa é real.
Você pode se aproximar agora e experimentar o perdão e a limpeza que só Cristo oferece. Às vezes a mente insiste em trazer à tona culpas antigas, mas lembre-se, na cruz Jesus já pagou por tudo. A justiça que você não tinha condições de alcançar foi cumprida nele. Por isso, você pode levantar a cabeça e seguir em frente. Enquanto essa verdade entra no coração, algo vai mudando por dentro. A culpa perde força, os pensamentos de acusação vão diminuindo e a paz começa a ocupar espaço. No lugar do peso, o Espírito Santo fala ao seu íntimo: você é amado, você é perdoado, você é meu. Essa voz é suave, mas firme o suficiente para calar qualquer acusação. E quando tudo parece confuso ao redor, guarde isso. O trono de Deus não se move. Quem se apoia nele encontra firmeza e descansa sabendo que a justiça do Senhor é perfeita. O Salmo 97 declara: um fogo vai adiante dele e consome os seus inimigos ao redor. Essa imagem mostra que Deus não é passivo diante das batalhas que você enfrenta. Jesus vai à frente e nada pode resistir ao seu poder. Pode ser que você esteja sentindo o peso de lutas invisíveis, preocupações que não consegue explicar, pressões que ninguém vê ou até medos que insistem em voltar. É nessas horas que você precisa lembrar: não está lutando sozinho. Coloque diante de Deus tudo aquilo que tem tirado sua paz. Fale com Ele sobre as tentações que te cercam, os pensamentos que te confundem e até os ambientes que parecem te puxar para baixo. A presença de Jesus não é um conceito distante. Ela é real, concreta e poderosa. Onde Ele passa, as trevas se dissipam, os laços se quebram e o que parecia impossível começa a mudar. Talvez o caminho esteja pesado demais e você sinta que não tem forças para continuar. Mas lembre-se, quem abre a estrada é o Senhor. O fogo dele limpa o que tenta bloquear seus passos. Nesse instante, imagine Jesus indo à sua frente, removendo obstáculos e iluminando a estrada. Sinta o coração se acalmando, porque você não precisa vencer pela sua própria força. O que parecia ameaça perde poder quando comparado ao fogo do Senhor. Esse fogo não destrói você, ele protege, ele consome os inimigos da alma e abre espaço para que você ande em segurança. Então confie de novo, deixe que a certeza da presença de Jesus vá à frente dos seus passos. Ele sabe o caminho e conduz você com amor e autoridade. Sabe quando um problema parece tão grande que te paralisa? É como se fosse uma montanha enorme na sua frente, bloqueando todos os caminhos. O Salmo 97 descreve exatamente isso, dizendo que os montes se derretem como cera diante do Senhor. Talvez essa montanha para você seja uma dívida, um conflito dentro de casa ou até um medo que insiste em roubar sua paz. Para você, pode parecer impossível mover, mas diante de Jesus, nada é pesado demais. Em vez de olhar para o tamanho da dificuldade, tente imaginar o poder de Deus agindo. Pense nessa montanha se desfazendo como gelo ao sol. É assim que funciona quando colocamos nas mãos do Senhor aquilo que não conseguimos carregar. Nem sempre é fácil acreditar nisso porque nossa mente gosta de provar e calcular tudo. Só que o agir de Deus não depende da lógica. Ele abre caminho onde não existe estrada e cria solução onde todo mundo já tinha desistido. Enquanto você entrega sua preocupação a Cristo, sinta o coração ficando mais leve. É como se a fé ocupasse o espaço que antes estava cheio de medo. Você não precisa lutar sozinho. Jesus caminha ao seu lado. Pode ser que já tenham dito que não tem jeito, que a situação não tem volta.
mas a palavra mostra que Deus é especialista em reverter cenários e transformar derrotas em vitórias. E mesmo que os olhos ainda enxerguem um obstáculo enorme, a fé dentro de você pode declarar: eu sei em quem confio. Diante do Senhor, toda montanha se desfaz. No Salmo 97, está escrito que aqueles que se prostram diante de ídolos acabam envergonhados. Essa palavra nos faz refletir, porque ídolos não são apenas imagens. Ídolos são tudo aquilo que, sem perceber, ganha mais espaço no coração do que o próprio Deus. Em muitos momentos, o que ocupa esse lugar pode ser invisível. Às vezes é a obsessão pelo trabalho, outras vezes é a busca por status, a necessidade constante de aprovação, o medo de perder algo, ou até uma ansiedade que toma conta de tudo. Essas coisas acabam virando tronos falsos que não têm poder de sustentar você. Pensa em como isso desgasta. Você corre atrás, se esforça, se prende a algo esperando segurança ou felicidade, mas nunca é suficiente. Só Jesus pode preencher esse espaço e trazer descanso de verdade. Agora é hora de ser honesto consigo mesmo. Olhe para dentro e pergunte: o que tem ocupado mais os meus pensamentos? O que tem tirado meu sono? O que me controla sem que eu perceba? Tudo isso pode estar tomando o lugar que pertence somente a Cristo. Fale com Ele sobre isso. Diga com simplicidade: Jesus, eu não quero que nada tome o seu lugar no meu coração. Eu entrego ao Senhor o que tem me prendido e quero viver com o Senhor no centro da minha vida. Enquanto essa oração sai da sua boca ou do seu pensamento, perceba como o peso vai diminuindo. É como se Jesus recolocasse as coisas na ordem certa, tirando de você a necessidade de controlar tudo sozinho. Talvez seja preciso reorganizar sua rotina, ajustar prioridades, cortar alguns excessos, mas entenda, isso não é uma obrigação pesada, é um convite para viver leve, caminhando lado a lado com Jesus. E quando Cristo ocupa o trono do coração, tudo ao redor encontra lugar. O medo dá espaço à paz, a ansiedade cede lugar à confiança, e até os relacionamentos passam a ser vividos com mais amor e equilíbrio. O Salmo 97 mostra que Sião ouviu as notícias do Senhor e se alegrou. Essa alegria não era por causa de circunstâncias fáceis, mas porque reconhecia que Deus estava presente e agindo. Talvez você tenha acordado hoje sem vontade de sorrir. A rotina pode ter ficado pesada. As preocupações se multiplicaram e o ânimo parece ter sumido. Mesmo assim, a presença de Jesus pode reacender a esperança dentro de você. Já reparou como agradecer muda o ambiente? Quando você começa a listar até as coisas mais simples, como acordar, ter alimento, poder respirar, o coração vai ganhando leveza. Gratidão abre espaço para a alegria. Existe uma paz que não se explica. É aquela sensação de descanso, mesmo quando o cenário ao redor ainda não mudou. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força, e é dessa alegria que você precisa se encher agora. Em meio aos problemas, pode parecer estranho falar de alegria, mas ela não vem de fora, ela nasce dentro, no encontro com Jesus. Ele é a fonte que nunca seca. Enquanto você se abre para esse mover, o Espírito Santo começa a trocar peso por paz, desânimo por ânimo e tristeza por confiança. É como se uma chama reacendesse no coração. No fundo, o que sustenta você não são as circunstâncias, mas a presença de Cristo.
E quando essa presença é reconhecida, a alegria floresce até nos dias nublados. Você já percebeu como certas coisas parecem pequenas, mas acabam minando sua fé? Uma palavra maldosa que se repete, um hábito escondido que rouba tempo, ou até escolhas que parecem inofensivas, mas enfraquecem o coração diante de Deus. Amar a Jesus não é só dizer "eu amo o Senhor", é demonstrar esse amor em atitudes. É decidir, no dia a dia, afastar-se do que derruba e se aproximar do que fortalece. Isso inclui renunciar práticas, ambientes e até pensamentos que não combinam com a presença de Cristo. É importante olhar para dentro com sinceridade. Perguntar a si mesmo: o que tem ocupado espaço demais no meu coração? O que tem me afastado da voz de Deus? Essa reflexão não serve para gerar culpa, mas para abrir espaço para que Jesus transforme o que precisa mudar. O Espírito Santo não chega apontando o dedo, ele chega mostrando caminhos. Se existe algo que você sabe que tem feito mal, um vício, um costume, uma má companhia, entregue isso agora em oração. Peça forças para não andar sozinho. Quando você escolhe o bem, o coração ganha leveza. É como se a estrada da vida ficasse mais clara. A luz de Cristo ilumina e guia cada passo, tornando mais fácil distinguir o que constrói do que destrói. A Bíblia ensina que quem ama o Senhor guarda a sua palavra. E guardar significa viver, colocar em prática, deixar que ela molde o caráter e guie decisões. Esse é o tipo de amor que não fica apenas nos lábios, mas se expressa em escolhas concretas. E no momento em que você decide amar a Deus acima de tudo, o mal perde espaço. O coração encontra liberdade verdadeira, porque não está mais preso a enganos, mas firme na presença de Jesus. E isso você encontra na presença de Cristo. Tem algo muito especial em saber que a sua vida não está solta no mundo, mas guardada nas mãos de Deus. O Salmo 97 afirma que Ele protege os que o amam e os livra da maldade. Isso traz uma sensação de segurança que nada no mundo pode oferecer. Talvez você tenha se sentido vulnerável ultimamente, como se estivesse exposto a perigos, injustiças ou até a ataques espirituais. Lembre-se de que Jesus é seu escudo. Ele cerca você por todos os lados, mesmo quando você não percebe. Não são apenas os grandes perigos que Deus livra. Às vezes, o cuidado dele se manifesta em detalhes. Um atraso que evitou um acidente. Uma palavra que chegou na hora certa. Um pensamento ruim que perdeu força no instante em que você orou. Isso é a proteção do Senhor em ação. Vale a pena entregar cada área da vida a essa cobertura divina. Família, trabalho, saúde, sentimentos, sonhos, tudo pode estar debaixo das mãos de Jesus. Quando você faz isso, o coração descansa. Existem momentos em que o medo tenta dominar. Nesses instantes, declare para si mesmo: eu estou guardado em Cristo. Essa frase simples tem poder, porque lembra o coração de que não é a circunstância que governa a sua vida, mas o Senhor. A Bíblia fala em Salmo 121:7 que o Senhor guardará você de todo mal, Ele protegerá a sua vida. Essa promessa não é apenas poesia, é realidade para quem confia. Enquanto você medita nisso, perceba como o corpo relaxa, a respiração se acalma e a mente desacelera. É como se o Espírito Santo colocasse você em um lugar de refúgio, ainda que ao redor tudo pareça bagunçado. E é nesse abrigo que você pode caminhar com segurança. Nada foge do olhar de Deus
e quem está nas mãos dele vive com a certeza de que nunca estará sozinho. Às vezes parece que tudo à volta está nublado e você não consegue enxergar o próximo passo. O Salmo 97 fala de uma promessa linda. Deus semeia luz para os justos e alegria para os retos de coração. Essa imagem é poderosa porque mostra que, mesmo na escuridão, o Senhor planta claridade no seu caminho. Já houve momentos em que você não sabia para onde ir, mas de repente uma ideia surgiu, uma palavra foi dita ou uma porta inesperada se abriu? Essa é a luz de Deus sendo revelada de forma prática, guiando você sem que percebesse. Vale lembrar que essa luz nem sempre vem como um holofote que mostra tudo de uma vez. Muitas vezes ela aparece como uma lâmpada acesa para o próximo passo. A Bíblia, em Salmos 119, 105, confirma isso. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. No fundo, o que Jesus quer é ensinar você a confiar. Se ele mostrasse toda a estrada de uma vez, talvez o medo fosse maior. Mas quando ele ilumina apenas o próximo passo, ele está dizendo: anda comigo, um dia de cada vez. É muito comum esperar que a resposta venha completa, mas Deus trabalha também nos pequenos sinais. Uma conversa, uma mudança de sentimento, uma paz que surge sem explicação. Tudo isso pode ser a luz dele guiando os seus passos. Se em algum momento você se sentiu perdido, saiba que o Senhor não deixou de plantar essa luz. Ela pode estar escondida atrás da sua ansiedade, mas continua lá, pronta para brilhar quando você decide confiar. A alegria também faz parte dessa promessa. Não é só direção que Deus oferece, mas também ânimo no caminho. Ele não quer que você ande pesado, mas que encontre motivos para se alegrar enquanto avança. E quando essa luz de Jesus vai iluminando, o medo de tropeçar perde a força. O coração começa a descansar e até as incertezas se tornam oportunidade de ver a fidelidade de Deus de perto. Não existe maneira melhor de encerrar este momento do que levantando a voz em gratidão. O Salmo 97 termina dizendo: alegrem-se no Senhor, justos, e louvem a memória da sua santidade. O louvor reorganiza o coração e muda a atmosfera. Você pode até estar cercado de problemas, mas nada impede você de adorar. A adoração não depende de circunstâncias perfeitas. Ela nasce do reconhecimento de quem Deus é. Quando você decide louvar, mesmo sem entender tudo, o peso começa a se dissipar. Olhar para trás ajuda a perceber quantas vezes Jesus já esteve com você. Cada livramento, cada detalhe, cada porta que se abriu, tudo isso merece gratidão. E quando você agradece, a fé é renovada para crer que Ele fará de novo. Não precisa de música alta nem de palavras ensaiadas. Louvar pode ser tão simples quanto dizer: Jesus, eu te agradeço, porque o Senhor tem cuidado de mim. Essa frase já carrega poder para encher a casa da presença de Deus. Talvez até agora sua oração tenha sido marcada por pedidos, mas este é o momento de descansar em gratidão. O coração que louva encontra descanso, porque entende que a vitória já está nas mãos de Cristo. Enquanto você adora, perceba como a mente se acalma e o coração encontra força. O louvor abre espaço para que a presença de Deus preencha cada canto da sua vida. E quando a presença de Jesus toma o centro,
tudo muda. A escuridão perde lugar, a esperança cresce e a certeza de que você não está sozinho se fortalece. Assim, termine esta oração dizendo: Senhor, eu escolho confiar, eu escolho entregar, eu escolho louvar. Esse é o maior sinal de fé. Adorar a Deus em todo o tempo, porque Ele reina para sempre. Amém.